Então, ó, pessoal, vamos lá. Com relação à terceira propriedade coligativa aqui, ó, a temperatura de congelamento. A alteração causada na temperatura de congelamento, né, é o que a gente chama de efeito crioscópico. Então, ó, vamos lá. A temperatura de congelamento é a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão de vapor da mesma substância, só que agora no estado sólido. E aí o que é que vai acontecer? Ó? Se a gente adiciona um soluto não volátil, a gente reduz a pressão de vapor do solvente, ou seja, do líquido, e consequentemente a gente também reduz a pressão de vapor do sólido. Então, ó, de forma simples e objetiva, quando a gente adiciona um soluto não volátil a um solvente, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma redução na sua temperatura de congelamento. Diz, professor, já ouvi uma história dessa, dizia assim que se colocar sal lá na água e colocar para congelar, eu vou ter um gelo formado, né, com uma temperatura de congelamento menor que zero. A água pura ela vai solidificar em 0 graus Celsius. Porém, o que é que vai acontecer? Qual é a ideia do meu dia a dia que eu posso relacionar com isso aqui? Né? A gente vai fazer aquele churrascão. E aí, ó, para gelar a bebida mais rápido, eu preciso de um gelo, né? Só que aí é que tá, se eu tiver um gelo com a temperatura ainda menor, melhor ainda. E aí o que é que eu posso fazer? Adicionar um soluto não volátil à água. Como por exemplo sal ou açúcar, enfim. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou diminuir essa temperatura de congelamento. Se a água pura congela em zero, vamos supor, certo? Estou dando um valor aqui meramente por suposição, só para exemplificar. Vamos supor que se a gente adicionar uma determinada quantidade de sal, esse gelo vai solidificar em -4, vamos supor. Ou seja, eu causei uma diminuição, eu causei uma redução na sua temperatura de congelamento quando eu adicionei um soluto não volátil. Ou seja, se eu adiciono um soluto não volátil, o que é que acontece com a pressão máxima de vapor do solvente? Ela diminui. O que é que acontece com a sua temperatura de ebulição, como a gente viu anteriormente? Ela aumenta e a sua temperatura de congelamento vai diminuir, que é o foco da gente aqui nesse tópico. Ó, terceiro tópico, né? Temperatura de congelamento, o efeito crioscópico. O que é que vai acontecer? Quando a gente adicionar um soluto não volátil, a temperatura de congelamento vai cair, vai diminuir. E é isso aqui que interessa para vocês. A gente coloca muitas vezes aqui assim termos técnicos, né, mais avançados, mas de forma geral, o que é que vocês têm que lembrar? Que com relação à temperatura de congelamento, o que é que vai acontecer? Se a gente adicionar um soluto, a temperatura de congelamento vai diminuir, beleza? E aí, meus queridos, vejam só, o que é que vai acontecer aqui? Graficamente a gente representa dessa forma aqui, ó. Graficamente a gente representa dessa forma. Então, vê só. Professor, o que é que acontece aqui? A temperatura de congelamento do solvente puro, ela está aqui, ó, acima da temperatura de congelamento da solução, né? Por que que isso acontece? Porque a gente viu o seguinte, que quando a gente tem a formação de uma solução, ou seja, quando a gente tem a adição de um soluto a um solvente, o que é que vai acontecer? A gente vai observar a redução da pressão máxima de vapor da substância no estado líquido e também do estado sólido. Logo vai ocorrer essa redução aqui na temperatura de congelamento. Então significa dizer o quê? De forma geral e resumida, como a gente já falou, a temperatura de congelamento ela diminui quando eu formo uma solução, certo? Então, ó, de forma geral, a gente vê que a temperatura final T2 é menor que T1, ela está mais à esquerda, certo? O sentido de aumento é para onde? Da esquerda para a direita. Então, ó, quem está mais à esquerda é menor. Então, a temperatura da solução, a temperatura de congelamento da solução, ó, é menor que a temperatura de congelamento do solvente puro. Beleza? Então, graficamente, a gente representa o efeito crioscópico dessa forma. A redução da temperatura de congelamento é representada através desse gráfico. E para a gente encerrar, a pressão osmótica, certo? Pressão osmótica, que é a quarta propriedade coligativa. A alteração causada na pressão osmótica é o que a gente chama de osmoscopia,
certo? É o que a gente chama de osmoscopia. Professor, mas aí antes de a gente ver a parte de pressão osmótica, a gente tem que saber o que é a osmose, né? A osmose é o que é que vai, como é que a gente vai definir isso aí? A passagem, ó, espontânea de solvente, não é dissoluto, certo? É de solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, através de uma membrana semipermeável. Então, ó, se a gente tiver aqui um recipiente, e aqui a gente tem diferentes quantidades de soluto. Lembrando mais uma vez, eu só coloco em vermelho para destacar a quantidade de soluto em ambos os lados. Porém, numa solução, uma mistura homogênea, a gente não consegue visualizar isso aqui, né? A gente tem apenas um aspecto visual, mas enfim, vamos lá. Tenho aqui uma membrana semipermeável, ou seja, de permeabilidade seletiva, só permite a passagem de solvente. O que é que vai acontecer? A osmose é o processo no qual, para igualar as concentrações, o solvente ele migra de um lado do recipiente para o outro através dessa membrana aqui. Inicialmente a gente tem essa situação. E aí, depois de um determinado tempo, o que é que vai acontecer? A gente vai observar que o nível de solvente do lado mais concentrado passou a ser maior do que o nível de água, no caso aqui, o nível de solvente do lado menos concentrado. Ou seja, inicialmente eles estavam no mesmo nível, só que aí o que foi que aconteceu? O solvente migrou para o lado direito, que é o lado mais concentrado, o lado hipertônico, certo? O lado hipertônico é o mais concentrado, o meio hipotônico é o menos concentrado. O solvente, ou seja, a água, que vamos considerar que o nosso solvente aqui é a água, migrou do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Com qual objetivo? Igualar as concentrações. Se eu diminuir aqui a quantidade de solvente e aumentei do lado onde antes era mais concentrado, no fim das contas, essa troca de solvente visa o quê? Igualar as concentrações, certo? Isso é o que a gente chama de osmose, certo? Então, assim, a osmoscopia vai fazer o quê? Estudar a variação na pressão osmótica, né, causada pela adição de um soluto não volátil a um solvente. Osmose é o quê? É a passagem de solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, visando o quê? Igualar as concentrações, beleza? E aí você pensa, professor, beleza, eu já entendi o que é osmose, mas o que vem a ser a pressão osmótica? Imagina só, imagina que espontaneamente o solvente ele tende a passar desse meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E que se eu quiser impedir essa passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, significa dizer o quê? Que eu vou ter que exercer uma pressão aqui em cima. Imagina como se eu estivesse empurrando esse líquido aqui para baixo, como se eu estivesse empurrando esse líquido aqui para baixo, para impedir que a água venha desse lado aqui menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a força que eu tenho que fazer aqui para impedir essa passagem daqui para cá, é o que eu vou chamar de pressão osmótica, é a pressão que eu vou exercer aqui em cima para impedir a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, certo? E é isso que eu deixo anotado aqui, Pressão osmótica é a pressão exercida sobre o meio mais concentrado para se evitar a osmose, beleza? E assim, quanto maior a quantidade de soluto, ou seja, quanto mais concentrado for um meio, mais força eu tenho que fazer sobre ele para impedir a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E, resumindo, né? Quanto maior é a quantidade de soluto, maior é a pressão osmótica, ou seja, mais força eu tenho que fazer para impedir a ocorrência da osmose.